A Páscoa tá chegando, a Páscoa é domingo. E o que que você tá sentindo em relação a isso? Já tá sofrendo porque vai ter que resistir ao chocolate? Não sei se você tá de dieta, não sei se você não tá de dieta, mas uma coisa que acontece com todo mundo, sabe o que que é? Culpa por causa do chocolate. E na live de hoje eu quero te mostrar que você pode sim comer chocolate na Páscoa, que você não precisa sofrer desse jeito e vou te mostrar por quê. Vou mostrar dados de pesquisa, vou provar para você que por que você pode sim comer chocolate na Páscoa sem culpa, sem arrependimento e sem sofrer, mas claro, tudo tem um jeito, né? Também não vamos exagerar. Você vai entender hoje na live por que você pode sim comer chocolate na Páscoa sem sofrimento, né? E por que que eu tô fazendo esse tema? Bom, porque a Páscoa tá chegando, então eu resolvi fazer uma live porque eu imagino que muita gente já vê chocolate e já começa a sofrer, já começa a pensar que não pode comer, já começa a ficar preocupado que vai engordar. Será mesmo? Até que ponto isso é verdade? Será que isso acontece com as pessoas? Será que pode ser diferente? Imagina se você descobre que chocolate pode fazer sim bem para você. Imagina se você descobre que comer chocolate na Páscoa assim, sem culpa, pode ser muito bom. Já pensou? Pois é, hoje você vai sair daqui sabendo isso. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Juju Lima, eu sou psicóloga. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube, eu faço uma transmissão ao vivo. Você deve estar vendo aqui no canal que está faltando algumas lives. É porque essas lives ficam disponíveis só um tempo no YouTube, depois eu vou colocando elas no meu canal do Telegram, né? Que eu gosto sempre de estar renovando, de fazendo outras coisas. Às vezes eu mudo até o layout da arte do YouTube, então eu vou colocando as lives lá, porque aqui no YouTube eu gosto de deixar a coisa mais atualizada, vamos dizer assim. Então, se você está estranhando não ter todas as lives, saiba que é por causa disso. E se você quiser ver todas as lives desde o início, exceto aquelas que eu perdi por algum motivo, né? Porque no começo a gente começa a fazer, perde a gravação, enfim, isso aconteceu comigo. Se você quiser ver todas as lives, exceto aquelas que por falha técnica eu não consegui disponibilizar, é só você entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo que você vai ter acesso ao canal do Telegram, onde eu coloco as lives lá e outros conteúdos sobre psicologia e emagrecimento, dicas, às vezes eu tenho um insight, uma inspiração, gravo um áudio e coloco lá. Agora vamos falar por quê? Por que desse tema da Páscoa, né? Como eu falei, muita gente se sente mal quando vê chocolate, quando come chocolate, né? Quantas pessoas aqui têm sensações assim ambivalentes em relação ao chocolate? Ao mesmo tempo que chocolate é uma coisa gostosa, né? A gente sente culpa. A gente começa a achar que, nossa, eu comi esse chocolate. Quanto tempo vai demorar para eu gastar essas calorias? Vem uma série de sentimentos ruins associados, né? Será que isso é bom? Será que isso te faz bem? Né? Será que tem outro jeito para você ter uma relação mais saudável com o chocolate, por exemplo, com esses alimentos que são considerados alimentos proibidos? Então, hoje você vai entender por quê. Eu espero que você aprenda por que é bom comer chocolate, sim. Eu quero que você entenda também como e por que a culpa atrapalha você até a perder peso, tá? Pode ser que você pense que vai te ajudar, você ficar se privando de uma série de coisas, mas com a live de hoje você talvez descubra que você está indo pelo caminho errado, né? E eu vou mostrar evidências de por que isso acontece. Espero que você saia daqui também entendendo o que a gente costuma formar alguns maus hábitos alimentares, né? Às vezes a gente faz um esforço para criar bons hábitos, para cuidar da alimentação, e a gente faz uma série de coisas que, na verdade, estão indo na direção contrária. A gente só está piorando os nossos hábitos, né? Imagina se a gente conseguisse conciliar o cuidado da saúde com uma coisa prazerosa, porque parece que tudo é muito difícil, né? A gente, para cuidar da saúde, tem que fazer um sacrifício, tem que se penalizar, tem que se privar do que é bom. Parece que a gente sempre está tentando evitar uma coisa muito boa para que a gente possa cuidar da saúde. Mas será que esse é o único caminho? Será que não tem um jeito da gente juntar as duas coisas? Da gente conseguir cuidar da saúde e sim ter prazer com a alimentação? E sim comer com prazer, comer sem culpa, sem ficar se privando das coisas, sem ficar cortando tudo da alimentação, sem ficar passando vontade? Será que não tem um jeito alternativo?
né? Então, espero que hoje você saia daqui entendendo mais sobre isso. Espero que você consiga encontrar um jeito prazeroso de cuidar da sua saúde, que você passe pela Páscoa, que você aproveite, que você coma sem culpa, coma na medida certa e que essa live ajude muito você, tá bom? Agora, por que acontece essa relação com o chocolate, né? O chocolate é uma das, eu acho que é o ícone, né? Quando a gente fala de coisa gostosa e coisa que traz culpa, é o tal do chocolate. E a Páscoa que está chegando, agora domingo, é o dia em que a gente comemora fazendo o quê? Comendo chocolate, com aquele monte de ovo de Páscoa. Muitas pessoas que estão tentando emagrecer, que têm problemas, né, de manter o peso, de cuidar dos hábitos saudáveis, já começam a ficar preocupadas. Muitas vezes elas pensam, eu vou descontar tudo na Páscoa e depois eu começo a dieta, a famosa dieta na segunda-feira, né? Então eu quero que você entenda por que tem essa relação de amor e ódio com o chocolate primeiramente, né? O chocolate é aquele alimento dos deuses, né? Ele é bom, assim, de várias formas. Eu já fiz a live aqui sobre a fome dos olhos, a fome do nariz, sobre a fome do tato, né? Assim, os alimentos, eles nos agradam de várias formas. E o chocolate, ele é um alimento que o cheiro dele é bom. Você sente o cheiro do chocolate, é muito característico. A textura dele é boa, derrete na boca, né? A textura do chocolate, ele é gostoso, né? Então, ele é um alimento que ele é amado e odiado por muita gente. Amado por essas coisas que eu já te falei e odiado por quê? Porque ele tem açúcar, ele tem gordura. Muitas pessoas param de comer o chocolate para manter o peso equilibrado, para não engordar ou até para emagrecer. Algumas dietas cortam chocolate, né? Então, ele é um dos alimentos que mais gera desejo nas pessoas, é conhecido aí como comfort food, né? A comida conforto. É aquele alimento que a gente quer comer quando a gente está se sentindo mal, quando a gente está chateado, quando a gente está com raiva, ou quando a gente quer um pouco de prazer na vida, né? A gente come chocolate. Tem gente que não gosta de chocolate. Eu não sou dessas. Eu adoro chocolate, adoro doce. Já tive muita dificuldade de ficar sem açúcar, mas assim, eu era viciada, viu, quando eu era adolescente. Uma hora eu conto pra vocês. Vou ver se eu conto no finalzinho da live como que foi um pouco assim, rapidamente pra mim essa história. Eu sou uma formiga, mas eu consegui mudar ao longo do tempo sem cortar açúcar, sem cortar chocolate. Eu lido bem com isso hoje em dia, eu acho que eu como de um jeito saudável, não me faz mal, não me sinto culpa, não me arrependo, não altera meu peso, enfim. E hoje eu quero que você saia daqui com um ponto de equilíbrio, que você aprenda qual é essa forma que você pode desenvolver na sua vida para não ficar com medo do chocolate, para não sofrer nas vésperas da Páscoa, tá bom? Bom, por que o chocolate tem essas características? Já falei, né? Do prazer que a gente tem com o sabor e tal. E muitas pessoas sentem culpa porque por causa da gordura, por causa do açúcar, como eu estava falando com vocês, né? Mas será que você sentir isso te ajuda a tirar o chocolate da sua vida? Será que vale a pena tirar o chocolate da sua vida? Será que ele faz tanto mal assim? Né? Agora, claro, gente, que tudo que eu vou falar aqui na live não se aplica àquelas pessoas que têm alguma restrição alimentar. Por exemplo, quem sofre com diabetes vai ficar comendo chocolate normal? Não, porque tem uma questão biológica, tem uma doença que precisa ser tratada, que exige uma atenção muito especial com a alimentação. Então, se você tem diabetes, por exemplo, ou tem alguma intolerância alimentar, essa live não é para tratar esses casos particulares, ok? Eu estou falando de um modo geral para as pessoas que não têm uma restrição para comer chocolate, que não precisam fazer uma dieta específica por conta de alguma enfermidade, por causa de algum quadro de saúde, tá bom? Vamos deixar isso aqui claro, porque quando eu vou falar aqui dos efeitos, de o que acontece quando você restringe, do que acontece que você sente culpa quando você come chocolate, é bom deixar esse grupo de lado, porque tem um grupo de pessoas que realmente tem que fazer dieta, que tem que restringir alguns alimentos e não passar mal. Por exemplo, tem gente que tem a doença celíaca, não pode comer nada de glúten, né? Corta uma série de pães. Não estou falando desses casos, que isso fique claro, tá bom? Isso não se aplica para essas pessoas
que realmente precisam fazer dieta por causa desses motivos de saúde. Agora, vamos pensar no chocolate, né? Você que está parando de comer chocolate, você que está fazendo dieta e falou, eu não vou comer chocolate na Páscoa, eu não vou comer açúcar, eu não vou comer isso, não vou comer aquilo. Vamos falar de proibição de modo geral, né? Será que proibição ajuda você a parar de comer as coisas? Vamos pensar criticamente. Tem te ajudado quando você fala assim, não vou mais comer isso? Pensa em como é a sua vontade por comer aquele alimento proibido. Muitas pessoas acham que é a solução, que vai funcionar você se proibir de comer certas coisas, que é esse o jeito que a gente tem de controlar o que a gente come, de equilibrar o nosso peso, de emagrecer ou de melhorar a alimentação, é você falar para você, a partir de hoje não vou comer isso. Agora, o que acontece? Quando a gente se proíbe de comer alguma coisa, aí é que aumenta a vontade de comer aquele alimento proibido, aquele alimento que a gente tirou da nossa vida, que a gente tirou do nosso cardápio. E quando você fala, não vou mais comer mais açúcar, você presta atenção em tudo que tem doce na sua casa. Quando você fala, não vou mais comer chocolate, parece que os seus sentidos ficam mais aguçados quando tem chocolate, tá? E isso, pessoal, eu não tô falando aqui da minha cabeça, não é porque alguém me contou, não é uma coisa do senso comum. E existem pesquisas sérias, né, com as pessoas que avaliam qual é o efeito de você tirar um alimento da alimentação, qual é o efeito disso nas suas emoções, né? E as pesquisas mostram que quanto mais você resiste, você tem que lutar para não comer alguma coisa, maior fica a vontade de você comer aquele alimento proibido, né? Então, a proibição gera compulsão, gera vontade de você comer mais, gera aquela fissura, aquele desejo insuportável. E por que isso acontece, né, gente? Olha, tem eu gosto muito de citar o exemplo do Adão e da Eva, né? Porque eu faço até uma brincadeira, porque mostra bem como isso acontece. Imagina lá, Adão e Eva estavam no paraíso, tinha aquele monte de fruta, de árvore, aquele pomar maravilhoso. Eles podiam comer de tudo. Eles podiam comer todas as frutas daquele jardim do Éden maravilhoso. Mas aí Deus falou, olha, dessa árvore aqui vocês não vão poder comer. É a única árvore desse jardim, dessa monte de árvore aqui, desse pomar lindo, maravilhoso, é a única que você não vai poder comer. O que eles fizeram, gente? Comeram justamente da árvore que não podia, da árvore proibida. Então, eu gosto de citar esse exemplo porque a nossa história, né, a história da humanidade, ela é muito marcada por isso, por um duelo, né, entre o desejo e o que é proibido. Parece que o que é proibido aguça o nosso desejo. E não só parece, é verdade mesmo. Pesquisas mostram isso. Quando você não pode fazer uma coisa, te dá mais vontade de fazer aquilo. E o efeito que isso tem na alimentação? As pesquisas mostram sim que quando você restringe um alimento, te dá mais vontade de comer aquilo. Eu vou contar mais para frente para vocês daqui a pouquinho como que essa pesquisa, que você pode pensar, mas como que eles avaliam isso? Eu vou falar rapidamente em linhas gerais para você entender como é que isso acontece e de onde que vem a prova disso, tá bom? Proibição gera também, além de uma maior vontade de comer, gera culpa. Porque você fica ali naquela briga interna. Ai, eu quero chocolate, é tão gostoso, é tão delicioso. Você sente aquele cheiro, parece que você já está comendo chocolate. E ao mesmo tempo vem aquela briga. Não, mas eu não posso comer porque vai me engordar. Ai, eu não posso comer porque, poxa, vai estragar os meus planos de emagrecer. Aí você começa naquele conflito interno, naquele sofrimento. E quando você não consegue resistir, muitas pessoas não conseguem resistir assim por tanto tempo, acabam comendo, vem aquela sensação de, poxa, eu falhei, eu não consigo, vem uma culpa, vem um arrependimento, uma série de emoções negativas associadas. E o que acontece? Quando vem essas emoções negativas, dá mais vontade de comer o chocolate, de largar tudo para lá. Por quê? Porque quando a gente se sente assim, quanto piores são as nossas emoções, mais a gente vai buscar formas de se confortar, de aliviar essas sensações ruins, de aliviar essa dor emocional. E a comida sim funciona como uma anestesia para essas emoções, principalmente aquelas que são conhecidas como comfort food, né? Comida conforto.
né? A comida é reconfortante. Então, vai virando aquele ciclo vicioso. Uma coisa proibida, você ter o desejo de comer aquilo que está proibido, você começa com aquela batalha dentro de você, quando você não resiste vem a culpa e esse ciclo vicioso vai se perpetuando, tá? Teve uma pesquisa de 2 autores que chamam Benton e Greenfield e Morgan, de 1998. Tá meio antiga essa pesquisa, viu? Mas eu li alguns artigos e tem muitos dados depois disso que confirmam o que eles encontraram. Então, apesar dela estar antiga, ela é atual porque estudos posteriores a ela confirmaram isso. O que eles encontraram? Que esse desejo forte de consumir o chocolate aumenta mais em quem sente mais culpa de comer, né? Então são as pessoas que tinham mais vontade de comer o chocolate, elas tinham mais culpa e mais tendência a comportamentos alimentares compulsivos e vômitos depois. Ele fez uma pesquisa sobre isso. Então vamos repetir para ficar claro, né? Quanto mais forte o desejo de você comer o chocolate, maior a tendência, né? E esse desejo não pode se realizar porque tem uma proibição, alguma coisa, né? Quanto maior o desejo de você comer e você não pode comer, né? Uma proibição gera o aumento dessa vontade de comer. Quanto maior isso, maior a tendência de gerar comportamentos compulsivos e também gerar vômitos depois, que são os comportamentos compensatórios. O que acontece? É um outro problema sério. A pessoa se proíbe, não come e depois faz o que? Vai compensar. Como compensa? Algumas pessoas forçam o vômito, dá origem aí à bulimia. Algumas pessoas tomam laxante também, ou compensam com exercício. Eu vou ter que correr não sei quanto para gastar esse chocolate que eu comi. Todos esses comportamentos compensatórios para aliviar a culpa de você ter comido alguma coisa que você tinha se proibido, que para você não era permitida, né? Então, é importante que você entenda que essa proibição, essa culpa, olha os efeitos todos que geram, né? Gera culpa, gera comportamento alimentar compulsivo e como que isso acaba ajudando você a escorregar ainda mais, né? Não se segurar diante da proibição que você colocou para você. Agora, eu quero... vou tomar um pouquinho de água aqui, minha boca tá seca. Pera aí, só um pouquinho. Vamos pensar criticamente, gente. Chocolate faz tanto mal assim? Será que chocolate é mesmo um vilão? Será que você tem que se penalizar por comer o chocolate? Pois eu vou te dizer que não, ele não faz mal. Ele faz bem. Como que ele faz bem? Ele melhora a nossa memória. Memória de trabalho, memória episódica, funções cognitivas. Nossa, que tanto de nome estranho, Ju. Que tanto de memória é esse? É isso mesmo. A gente tem várias memórias. Na psicologia, a gente avalia, por exemplo, a memória de longo prazo. Sabe aquela memória que a gente tem, que a gente lembra de coisas lá da infância, coisas que aconteceram, ou aquela fórmula lá do Teorema de Pitágoras que a gente decora e nunca mais esquece. A memória de longo prazo, a memória para os fatos passados, bem antigos. E tem aquela memória de trabalho, né? Aquela que você precisa para processar todas as informações que acontecem agora, o que aconteceu ontem, o trabalho que você está fazendo, as coisas que você precisa fazer de hoje para amanhã, né? Quando você está aprendendo uma coisa nova ou fazendo uma conta, é como se fosse essa é a memória de trabalho, né? Então eles fizeram testes com pessoas que comeram chocolate e tiveram melhora nessas memórias. Sabe como é que foi isso? Eu vou contar rapidamente a pesquisa. Foi assim, eles pegaram 2 grupos de pessoas e eles fizeram até uma comparação nessa pesquisa com o chocolate amargo e o chocolate branco, né? Será que tem uma diferença nesses 2 tipos de chocolate, né, para melhorar a memória? Pois esse grupo de pesquisa fez isso. Eles compararam a diferença na memória de quem comia chocolate branco e chocolate amargo. Dividiram essas pessoas em 2 grupos, deu a mesma quantidade de chocolate para as duas e aplicaram os testes de memória, teste de memória episódica. Era episódica isso, memória episódica. Aplicaram, as pessoas tiveram que decorar uma lista de palavras, eles ouviam as palavras e depois eles tinham que verbalizar essas palavras, repetir as palavras. Isso depois de comer o chocolate. E eles compararam o resultado do grupo que comeu chocolate amargo do grupo que comeu chocolate branco. O que eles perceberam?
que sim, as pessoas que comeram o chocolate amargo, elas tiveram um resultado muito melhor nesse teste de memória do que as pessoas que comeram chocolate branco. Então, olha, daí já fica a primeira dica, pessoal, não é qualquer chocolate. É o chocolate amargo, não é o chocolate branco. Por quê? Porque o chocolate amargo, ele tem substâncias específicas, flavonoides, que melhoram a memória. E eles percebem, não foi só essa pesquisa, tem várias pesquisas que percebem que o chocolate melhora as funções executivas, né? É a capacidade da gente se planejar, da gente se organizar, né? Da gente criar os passos, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Sabe quando você chega em casa, tem um mundo de coisa para fazer? E você tem que respirar e pensar o que você vai fazer primeiro e criar um plano? Isso aí entra as funções executivas, entra essa parte de organização. Quando a gente vai querer cuidar da saúde, por exemplo, não é só a parte emocional, não é só ter aquela força de vontade, aquela motivação. Tem que ter essa parte de organização também, porque mudar hábito, você tem que se planejar, você tem que pensar, né, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Você tem que olhar para a sua rotina, você tem que fazer gestão de tempo. Então, tudo isso envolve o quê? A parte de planejamento também, não é só a parte emocional. Então, a gente usa a nossa mente aí de várias formas, usando a parte racional para planejamento, né, para organização, e a parte emocional para trabalhar motivação, para trabalhar quando a gente está desanimado e acha que não vai dar certo. Então, tem todas essas coisas. A gente junta a parte emocional e a parte emocional e a racional da mente. O chocolate, especificamente, ele melhora muito o funcionamento cerebral. Aí você pode estar se perguntando assim, Juju, mas como que assim? Por que o chocolate melhora? Como é que isso acontece? E em linhas gerais, o chocolate melhora o funcionamento cerebral porque ele atua de várias formas, né? Ele aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro. Então, ele protege até o seu cérebro contra AVC, por exemplo, acidente vascular cerebral, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a circulação no cérebro. Além disso, eles perceberam que as pessoas que comiam chocolate, eles tinham uma proteína, uma maior quantidade de uma proteína associada com o crescimento neuronal, né? Então, isso pode explicar por que o chocolate ajuda tanto assim a ponto das pessoas até terem um resultado melhor num teste de memória. Você pode estar se perguntando assim, Juju, mas isso aí não vai funcionar para mim não. Sabe por quê? Porque se eu for me permitir comer chocolate, se eu falar que eu posso comer, aí é que eu vou enfiar no pé na jaca, vou comer tudo e vai a vaca pro brejo. Talvez você esteja se perguntando isso, né? Muita gente acha que a única forma da gente se alimentar melhor, da gente cuidar da alimentação, é se proibir. E aí vem as dietas, né? A gente está vivendo aquele mundo de dieta, tem dieta para tudo. Só que, como eu falei para vocês, a proibição gera mais vontade de comer ainda. Então você pode estar pensando assim, poxa, mas se eu puder comer, se eu não tiver nenhuma proibição, aí que eu vou comer tudo. Mas não é assim não. As pesquisas mostram que as pessoas que estão fazendo uma dieta ou com alimentação restrita, aí que elas têm mais vontade de comer ainda, mais fissura, mais desejos relacionados à comida. Então faça o teste, acaba perdendo a graça. No começo você vai começar a comer, mas vai estar lá, você vai poder comer qualquer hora. Se você comer com moderação, você não vai ficar assim obcecada pelo chocolate, tá entendendo? Muitas pessoas também ficam com medo de fazer o que? Juju, mas se eu for comer chocolate, pode ser que o chocolate é bom. Tá, vai, acredita nisso que eu tô falando, os resultados das pesquisas, que melhora a memória, diminui a chance de ter AVC, uma série de coisas. Mas a pessoa fala, mas é engordar. E aí? Eu tô querendo emagrecer, eu tô querendo perder peso, e se eu comer chocolate eu vou engordar. Olha só, tudo é uma questão de equilíbrio. Se você consumir o chocolate com moderação, na medida certa, pode até, escuta o que eu venho te falando, o que eu vou te falar, pode até ajudar a emagrecer. Olha que coisa louca isso. E como? De onde que eu tô falando isso? Fizeram pesquisas também em relação a isso. Eles perceberam o quê? Teve um estudo que mostrou que, independente da prática da atividade física, independente da idade ou de outros fatores, que as pessoas que tinham uma frequência de consumo de chocolate, né, a frequência de consumo de chocolate estava associada
com um IMC mais baixo, o índice de massa corporal, né? Uma das formas de calcular se o seu peso está adequado ou não. Tudo bem? Tem algumas restrições aí. O IMC não é o melhor das medidas, ok, não é. Mas é uma das medidas, uma medida que é muito usada. O que eles perceberam? Que a frequência de consumo de chocolate, independente de idade, como eu falei, de atividade física, de outros fatores, estava associada com um menor IMC, um menor índice de massa corporal. Mas, pessoal, essa frequência, né, quer dizer, comer de forma contínua, né, todos os dias, frequentemente, mas não é se entupir de chocolate até passar mal, não, viu? É comer com moderação, nada em excesso. Então, se você pensa que o chocolate vai te engordar, talvez você esteja enganado. Se você comer com moderação, pode até ajudar você a emagrecer. E por quê? O chocolate aumenta a saciedade, né? O chocolate aumenta a saciedade e você não fica com fome tantas vezes. E ele tem várias substâncias que são positivas para a sua saúde, como eu falei, os flavonoides. Então, ele atua de uma série de formas para deixar a sua saúde melhor. Teve até uma pesquisa que eu li de algumas pessoas, como é que era o nome da ilha? Ai, não me lembro, deixa eu ver se eu acho aqui o nome da ilha. Eu não vou ler. Icana, acho que o nome da ilha é Icana, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é Icana o nome da ilha. Não tô achando. Mas eles compararam, assim, tinham os índios nativos dessa ilha. E nessa ilha eles tinham o costume de tomar chocolate várias vezes por dia. Chocolate não processado, tá? Não é aquele supermercado cheio de coisa de conservante, não. Eles tomavam essa bebida de chocolate várias vezes por dia, umas 4 vezes. E eles compararam os nativos dessa ilha com os nativos dessa ilha que tinham saído, os imigrantes. O que eles perceberam? Que as pessoas que moravam nessa ilha ali até os 60 anos, as pessoas tinham a pressão sanguínea estabilizada, comparado com os imigrantes dessa ilha que saíram, que deixaram a ilha e pararam de tomar o chocolate. Então, eles perceberam que sim, as pessoas, os povos que têm como hábito consumir, né, os derivados do cacau, eles têm a saúde até mais protegida. E quando compara o povo de uma ilha, né, pessoal, tá isolando aí até os fatores genéticos. Agora, não é qualquer chocolate, tá bom? É qualquer chocolate? Não é qualquer chocolate. Como eu falei, esses resultados maravilhosos que eu falei, da pesquisa, de melhorar a memória, de proteger o seu cérebro contra AVC, isso não acontece com chocolate branco, é com chocolate amargo. E aí a pessoa vem falando assim, mas eu não gosto de chocolate amargo, Juju, isso não vai funcionar para mim, chocolate amargo é ruim. Olha só, calma. Dá para você mudar o seu paladar, tá bom? Eu também não gostava de chocolate amargo quando eu era criança. Eu ganhava aquelas caixas de bombom da Garoto, aquele amaro, né? Aquele mais amargo era o que ficava lá, que sobrava no final. Não gostava muito. E o meu paladar mudou. O seu paladar também pode mudar. E eu era uma formiga, como eu falei para vocês no começo da live. Eu tinha síndrome de abstinência de açúcar. Às vezes eu chegava em casa, eu almoçava, mas me dava vontade de comer doce, porque eu saía caçando no armário, não tinha nada de doce. Eu pegava um pedaço de rapadura e ia comer a rapadura, a louca do doce. Então, assim, eu tô falando porque eu já passei por isso também, tá? Eu gosto de doce, não sou daquelas pessoas que não faz questão, não. Eu gosto, adoro doce. E o meu paladar mudou muito ao longo do tempo. O seu também pode mudar. Como que você vai mudar o seu paladar? No finalzinho eu vou dar umas dicas para você de coisas que eu fiz, que você pode fazer também, para ajudar você a ir se acostumando com um sabor mais amargo. Você não precisa mudar de uma hora para outra, né? Você não gosta de chocolate amargo, a partir de amanhã você vai comer chocolate 70 achando ruim. Não vai funcionar, né? A mudança tem que ser gradual. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Agora, presta atenção. Não é qualquer chocolate. Tem que ser o chocolate 70 e tem que ser com moderação. Não é que tem que ser o 70, tá? Nessa pesquisa que eu falei para vocês, eles fizeram com 70. Mas o ideal é que seja ali pelo menos 60% de cacau para que você tenha esses benefícios. Algumas pessoas comem com a porcentagem maior de cacau, outras acham muito forte. Eu gosto ali pelo 70,
75, para mim tá ótimo. Mais que isso, eu no meu paladar não gosto, fica assim muito amargo, não gosto. Mas tem gente que já se acostumou tanto que até prefere o 80, 85, não é o meu caso. Talvez um dia até evolua para lá, tá? Não vamos descartar essa possibilidade. Mas hoje o que eu gosto é ali o 70, o 75 no máximo, mais que isso começa a forçar a barra demais para mim. Então tem que ser o chocolate amargo. Agora, não vai cair de boca e falar, então tá bom, já que tem todos esses benefícios, agora eu vou comer 1 quilo de chocolate por dia. Não, é com moderação, tá? É na medida certa. E como você vai conseguir essa moderação? Se você parar de se proibir, você vai conseguir comer com moderação, porque quando você corta um alimento, aí que dá mais vontade de comer. E aí o que acontece? Aí você fala, bom, já que eu vou começar a dieta, então eu vou compensar agora. Aí começa aquele pensamento de compensar. Não, já que eu vou começar a dieta, então eu vou compensar agora a Páscoa. Aí você come um mundo de coisa, porque aí na segunda você vai começar o período da privação. Começa aquele ciclo, né? De comer de tudo, a louca de comer de tudo que você quiser, e o período que você não vai poder comer nada. Essas coisas não são boas. É bom você comer com moderação e você tá tranquilo sempre. Você pode comer chocolate hoje, você pode comer amanhã, você pode comer daqui a pouco. Respeitando o quê? Comendo com moderação, respeitando o seu corpo, respeitando os sinais que seu corpo tá. Quando a gente come muito, gente, o corpo da gente mostra, né? Você sente um certo enjoo. Nosso corpo dá sinais. Só que aí um outro efeito de quem faz muita dieta, de quem se proíbe muito das coisas, as pessoas perdem essa conexão com o sinal do corpo. As pessoas começam a prestar atenção nos sinais que vêm de fora. Não está na dieta, não vou comer. A dieta fala que não pode ter açúcar, não pode ter chocolate, não vou comer. Então as pessoas se desconectam. É um outro efeito da dieta. Não vou entrar nesse assunto, que eu já fiz várias lives disso. E eu ia ficar aqui falando horas e horas e horas. Hoje o objetivo é ajudar você a comer o chocolate na Páscoa, sem culpa, sem gula, para que você aproveite essa Páscoa aí sem tanto sofrimento, sem voltar aquele pensamento problemático de que vou comer tudo e começar a dieta na segunda, tá bom? Não é bem assim. O que você pode fazer, né? Agora eu vou mostrar para vocês na prática o que você pode fazer se você quiser aplicar essas coisas que eu falei agora, né? Se você quiser aprender a ter uma relação mais saudável com a comida e começar pelo chocolate, por que não? Né? Esse alimento maravilhoso aí, acho uma delícia. Tem gente que não gosta, eu gosto. O que você pode fazer para começar a comer? Se você não gosta de chocolate amargo de nenhum, porque tem gente que não gosta nem daquele amargo normal que vem na caixa de bombom. A pessoa nem daquele, ela acha ruim. Começa com menos, né? Vai fazendo essa mudança gradual, porque o seu paladar vai se acostumando. Quanto mais coisas muito doces a gente está acostumada, mais lenta tem que ser essa transição. Então, o que você pode fazer? Tem alguns chocolates, você pode comprar o chocolate, por exemplo, em vez de ser 40%, compra um pouco menos, né? Essa percentagem de cacau, ela pode variar, né? Desde 10, 20, 30, enfim, até 80, 90. Então, você compra um chocolate que tenha uma percentagem um pouco maior de cacau, mas que não seja assim tão amargo. Como que você vai saber? Experimenta. Na Cacau Show tem uns chocolatinhos lá que tem de várias porcentagens, né? Você pode ir ali naquela paleta de cores de chocolate, né, das percentagens, escolher um que você come e fala, esse aqui tá bom. E vai aumentando aos pouquinhos, né? Daqui a pouco você pega o seguinte e vai se acostumando. Paralelamente, o que você pode fazer? Reduzindo o açúcar, né, de uma forma gradual na sua alimentação. Em vez de você colocar 3 colheres de açúcar para adoçar sua xícara de café, coloca 2. Substitui o açúcar branco pelo açúcar mascavo. Além dele ser mais saudável, ele não é tão doce. Não sei se você já reparou, faz esse teste. Pega lá a xícara de café, coloca lá 2 colheres de açúcar branco e 2 de açúcar mascavo. Você vai ver que o que foi adoçado com açúcar mascavo, ele não fica tão doce. Então, você vai se acostumando o seu paladar com coisas mais amargas, né? Você pode mudar o seu paladar. Eu mudei o meu. Hoje em dia, eu falei para vocês que eu era uma formiga. Hoje em dia, se eu como chocolate dessas caixas de bombom normal, eu acho doce demais, sabe? Aquilo me dá até um mal-estar, assim, eu não gosto. Eu prefiro o chocolate com um percentual maior de cacau. Chocolate 60 no mínimo,
70 para mim é o que tá bom. Eu gosto assim, eu acho prazeroso. E o que acontece? Eu como com moderação, eu como um quadradinho ali, tomo com café e para mim tá bom. Não sofro, não sinto culpa, devo estar tendo todos esses benefícios aí, né, que o cacau traz para o nosso funcionamento do nosso cérebro, para a nossa mente. E a gente não precisa ficar sofrendo. A Páscoa tá chegando, eu tô bem, nem comprei ovo de Páscoa ainda, acho que eu vou comprar. Mas se eu comprar, ele vai ficar, não sei quantos dias ele vai durar. Eu vou comer um pedaço um dia, um pedaço no outro. E é isso que importa para você ter hábitos saudáveis, né? É você ficar oscilando nesse ciclo de não posso comer, corta tudo, depois cai de boca porque não conseguiu resistir, come tudo. Isso é uma luta, né? Você está travando um duelo. O que eu defendo aqui, você vai ver nos vídeos que eu faço aqui no canal, é você desenvolver uma relação saudável com a comida. É você não sentir, não precisar sofrer desse jeito para comer. Imagina como seria bom se comer fosse tão simples como respirar, como ir ao banheiro, né? E eu quero ajudar você a resgatar essa sabedoria do seu corpo, né? Você confiar nos sinais que o seu corpo dá. Você não precisa ter essa relação tão sofrida, né? Ficar com medo a cada aniversário que chega, a cada bolo que entra na geladeira, a cada chocolate que vem na sua casa. Não precisa ficar com todo esse medo, tá bom? É possível sim você desenvolver uma relação mais saudável. Comer seu chocolate na Páscoa sem sofrimento, sem arrependimento, sem culpa, né? Porque é importante ter um bem-estar emocional, bem-estar psicológico, para que essa relação seja equilibrada. Quando a gente fala de alimentação saudável, muitas pessoas acham que é só o que você vai comer. Aí fica preocupado de botar mais fibra, de botar mais verdura, de botar mais proteína, mas não é tanto só o que você come, o que você come. É a relação que você estabelece também com a alimentação. Tem que ser uma relação tranquila, tem que ser uma relação prazerosa, né? Pensou que você vai comer o resto da vida? Quantas Páscoas vão ter daqui para a sua vida até o fim da sua vida? Muitas, né? Quantos aniversários, quantas comemorações. Imagina se sempre fosse um sofrimento. Será que isso é vida? Né? Eu acho que o caminho não é esse. Né? Você precisa viver a sua vida plenamente, né? E não sofrer a cada ocasião dessas. Eu espero do fundo do coração que a live de hoje tenha ajudado você nisso, que tenha aberto seus olhos para essas outras possibilidades. Espero que você aproveite a Páscoa, que você consiga comer o seu chocolate feliz, sem culpa, na medida certa, sem arrependimento. Espero que você consiga mesmo construir uma relação mais saudável com a comida, que você consiga construir hábitos mais saudáveis, que cuide mais de você, que cuide do seu corpo, né? Que cuide da sua alimentação e que você mude os seus hábitos não por causa desse ódio, por causa dessa culpa, por causa dessa raiva, dessa insatisfação, que seja pelo caminho do bem, né? Que seja pelo caminho do autocuidado. Você está mudando a sua alimentação para cuidar mais de você e não porque você está querendo acabar com alguma coisa ruim, ou tem raiva do seu corpo, ou está se proibindo de alguma coisa porque tem algum alimento que vai fazer super mal, aí vira aquela relação recheada de medo, né? De medo, de raiva, de proibição. Não é nessa música que eu vou tocar para vocês, não é nesse ritmo que a minha banda toca, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, é só você mandar um direct para mim. Você encontra os meus contatos aqui, ó, nas redes sociais, aqui no canal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Feliz Páscoa! Aproveite seu chocolate e qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!